Olá, meus irmãos, olá, amigos, um feliz sábado a todos, que a paz, que o amor de Deus esteja grandemente derramado sobre todos nós. Que este amor, que esta grandeza, essa maravilhosa virtude de Deus, essa divindade, possa nos alcançar a cada dia, a cada instante. E que possa também chegar a todos os nossos familiares e amigos que ainda não conhecem o prazer da palavra de Deus, aquele que preenche o nosso vazio e que nada neste mundo pode preencher o vazio, a solidão, e nada neste mundo pode clarear as trevas que há dentro de você. Quando Jesus se aproxima de nós, vem a luz que irradia e resplandece o grande amor. E logo, e trevas já não mais existirá. Onde a luz entra, acabam as trevas. Se Jesus entrar na tua vida, as tuas dificuldades, as tuas dores, as tuas lamentações, elas vão embora. Porque Jesus vem para fazer um milagre na tua vida, na tua família, na tua casa. Irmãos, eu gostaria de debater, não é um debate, mas de levar ao teu conhecimento, ao teu entendimento, o porquê da obediência aos mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus, eles servem de parâmetro, de julgamento e de expressão do verdadeiro amor que você tem por Ele. Nós vamos ver algumas passagens que o conteúdo sobre os mandamentos ele é muito enorme, é grande, é extensivo. Eu não quero deixar isso muito extenso, mas eu quero resumir em alguns pontos importantes a grandeza de se buscar o amor de Deus através de seus mandamentos. Quero neste exato momento abrir com você, para você abrir o livro de João, no capítulo 14, para você se certificar de quem são as pessoas em que Jesus diz assim: olha, esses me amam. Você conhece essa passagem? Está em João 14, versos 21. Abra comigo o seu livro. João, Evangelho de João, capítulo 14, 21. Olhe só que maravilhosa mensagem de Deus, de Cristo, para todos aqueles que diz amar a Deus, amar a Jesus. Contemple isto comigo. João 14, 21 diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei por ele. Irmão, você tem a noção do peso dessa mensagem? Jesus diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Esses que guardam os meus mandamentos serão amados do meu Pai, e eu o amarei, e eu me manifestarei por ele a seu favor. Jesus vai estar sobre o seu favor, sobre a sua defesa. Jesus diz: eu tomo a frente por você. Já tomei uma vez na cruz, e agora você segue a minha lei, a lei que vem do Pai, a qual eu não vim destruir, vim cumprir. Mateus 5,17. Se você guarda essa lei, você é uma pessoa em que Jesus te ama também, assim como Ele ama a todos nós, independente de estar guardando a lei ou não. Ele ama você. Mas Ele diz: mas os verdadeiros, aqueles que diz que me amam, guardam a minha lei. Irmãos, isso não é coisa simples. O Código Civil brasileiro, as leis civis, elas são aplicadas a todo cidadão, para que tenhamos responsabilidades nos cumprimentos dessa lei, para que você seja uma pessoa reta, honesta, diante da nação, diante do teu estado, diante
do teu município, diante do próximo, diante de você mesmo. São milhares e milhares de leis implantadas pelo homem. Algumas dessas veio de dentro dos 10 mandamentos, como matar, não roubar, adulterar. Hoje dá problema, traz a morte, traz separação. Irmãos, dentre outras, Jesus diz aqui: você me ama, você reconhece a minha morte na cruz? Pois aparta-te de tudo que está fora desta lei. Cumpre essa lei, anda com ela, medita ela, traz ela na tua fonte. Lembra-te de algo que tu for fazer, se a lei proíbe. Se a lei proíbe, não comete, porque você está pecando. E o pecado te leva à morte espiritual, à morte eterna. Porque o pecado nada mais é do que a transgressão da lei. Eu abri para você agora o livro do Evangelho de João, capítulo 14, versos 21, mas eu te convido para que você seja sarado desta mentira que são implantadas nas igrejas, que não tem o cumprimento da lei de Deus. Você vai abrir juntamente comigo Mateus capítulo 22. Quantos são os mandamentos? São 9? Só são 2? Quantos? Quantos mandamentos Deus escreveram e que o homem vem apagando, passando a borracha, levando a você a abolir, tornar inválido, não ter sentido algum? Quer dizer que eu posso apagar aquilo que Deus escreveu e que Deus pronunciou? Será que eu posso? Primeiramente vamos conhecer quais são os mandamentos. Quantos são os mandamentos? E que referência Jesus faz sobre estes mandamentos? Mateus 22, versos de 36 a 40, certo? Mateus 22, de 36 a 40. Jesus diz o seguinte, Jesus aqui é indagado pelos seus discípulos. Eles perguntam a Jesus o seguinte: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Versos 37. Repetindo, Mateus 22, versos 36 a 40. No verso 36 eles indagam a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Versos 37. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento: amar a Deus de todo o coração. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso que as pessoas têm implantado aí. Só basta 2 mandamentos, não é verdade? Você já deve ter escutado isso, tanto em igreja católica como em igrejas evangélicas, com exceção da igreja adventista. Para a igreja adventista, são 10 os mandamentos. Nós pregamos os 10 mandamentos da lei de Deus por entender que é sagrado e que foi Deus que escreveu e que nós não temos nem o atrevimento nem a liberdade de passar a borracha naquilo que Deus escreveu, naquilo que Deus pronunciou. Naquilo onde Jesus veio e disse: eu não vou abolir, tornar inválido a lei do meu Pai. Porque essa lei, quando ela foi constituída, eu estava junto. Eu ajudei a criar. O que Deus fala é eterno. O que Deus escreve é eterno. Então, como é que homens têm escrito de forma diferente, passado a borracha naquilo que Deus escreveu? O assunto é muito mais profundo, mas eu quero falar de forma superficial.
para que você entenda a importância dos mandamentos. Então nós lemos aqui Mateus 22, versos de 36 a 39, Jesus sendo indagado e dizendo: o primeiro dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo semelhante a este é amar o teu próximo como a ti mesmo. Agora, quem plantou isso, que só são dois, esqueceu de ler o verso 40. No verso 40 diz assim: desses dois, que eu seja amar a Deus e amar o próximo, depende toda a lei e os profetas. Irmãos, Jesus, quando falou isso aqui, ele resumiu os 10 mandamentos em dois. Ele diz: o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando Deus escreveu em 2 tábuas de pedra os 10 mandamentos, uma tem 4 mandamentos e a outra tem 6. Por que 4 e 6? Por que não 10 de uma vez só? Porque os primeiros 4 mandamentos, eles são direcionados ao céu, ao nosso amor para com Deus. Os outros 6 é direcionado a todos nós aqui da terra, ao nosso próximo. Não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar, não dar falso testemunho. Meus irmãos, não desonrar, não mentir, né? Então, isso é muito sério. Quando você tira este versículo 40 da história, você se apega em 2 mandamentos, sem entender o resumo. Porque está resumido. Jesus resumiu os 10 em 2. Mas se eu amo Deus sobre todas as coisas, eu estou atendendo do primeiro ao 4º mandamento. Se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, eu estarei atendendo os últimos 6 mandamentos da lei, que são os 10. Por isso que ele diz: desses 2 depende toda a lei e os profetas. Então veja que já existe uma diferença daquilo que o homem pregou para você. O homem não chegou até o verso 40, por quê? Porque ele faz com que você identifique aqui só 2 seres individuais: Deus e o seu próximo. Ele não enxerga todo o restante da proibição, daquilo que me condiciona a não fazer. Deus diz: não mate, não roube, não adultere, não cobice o que é dos outros, lute diariamente para ganhar seu pão e comprar aquilo que te satisfaz, mas nunca saindo estou colocando esta luta em primeiro plano, acima de Deus, acima de Cristo. Precisamos entender que a lei de Deus é uma lei de amor. Deus nos ama de uma forma que Ele implanta a lei para que você saiba o que é certo e o que é errado. Porque Ele quer ter relação com os obedientes e não os desobedientes. O desobediente Ele quer restaurar, transformá-lo, para que ele possa vir fazer parte da vida certa, reta, que agrada aos seus olhos e não aos que desagradam aos seus olhos. Se matar é proibido, como é que eu posso dizer que amo a Deus se eu mato o meu próximo? Se roubar é proibido, como é que eu vou roubar e digo a Deus que amo? Você precisa conhecer os 10 mandamentos que está no livro de Êxodo, capítulo 20, versos de 1 a 17. Todo o versículo. Não é separado mandamento 1, mandamento 2, mandamento 3, como está no livro do catecismo. E aí você vai se deparar com mudanças. No livro do catecismo, o qual eu aprendi, existem 3 mandamentos que não, alterados, que não condiz com os mesmos 10 da Bíblia. Mas isso é outro assunto para não ferir aqui a doutrina, a crença de ninguém. O nosso objetivo aqui é mostrar que existem verdades a ser descobertas,
verdades a chegar até a mim e você, para que possamos fazer análise, julgar, ver se está certo, se está errado. Quem é que está com a razão? Um livro que o homem formou com a palavra de Deus, que foi orientada pelo Santo Espírito, onde a palavra de Deus diz que não se tira uma vírgula nem se acrescenta um J. Então, como mudar mandamentos, esconder mandamentos, dividir mandamentos? Olha, irmãos, os mandamentos da lei de Deus é tão sério que isso não fosse transgredida esta lei, a sociedade certamente seria uma sociedade melhor, mais amável, mais amada a Deus e a Cristo, e por tabela teríamos mais respeito, consideração e amor um para com o outro, como a lei expressa o amor, os cuidados de Deus para cada um de nós. Deus não quer que ninguém me mate, por isso que Ele diz, não matarás. Também me obriga a ter cuidado e não tirar a vida de ninguém, não mate. Olhe como a lei é para nos cercar do verdadeiro amor e nos fazer viajar, andar pelos belos caminhos, pelos caminhos firmes, pelos caminhos de paz, de amor e de felicidade. Seguindo em frente. Denilson, mas eu sou evangélico e o meu pastor diz que a lei foi abolida na cruz quando Jesus morreu. Não existe isso, irmãos. A lei é eterna. A lei é para sempre. Abra comigo Salmo 119, verso 142. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Salmo 119, verso 142. Salmo 119, 142. Vamos ver. 119, 142. Olha só. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulações e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Olha o que Davi diz aqui. Os teus mandamentos são o meu prazer. É uma justiça eterna. A tua lei é a verdade. Então, se a lei de Deus é verdade, ela é um prazer que eu devo tê-la em obrigação em cumprir, para que eu tenha um relacionamento sincero de amor com Jesus Cristo. Quando ele diz em João 14, 21, aquele que guarda os meus mandamentos é este que me ama, e os que me amam serão amados de meu Pai Deus, e eu o amarei, e eu me manifestarei por ele. Mas não para por aí, irmãos. João 15, versos 10, diz o seguinte, o livro de João 15, versos 10 diz o seguinte: se guardareis os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, como é que você acha que a lei ela foi excluída, ela é destruída, se o próprio Jesus nos aconselha? Jesus nos diz assim: enquanto eu for vivo, guarde a minha lei, que você estará no meu amor. Ele, além de ser o cumpridor da lei, que Jesus não pecou, porque quando eu transgrido a lei, eu peco, eu me torno agora mortal, não teria vida eterna, porque o salário do pecado é a morte eterna. Jesus não pecou, Jesus guardou os mandamentos. Para você ter uma ideia, dentro dos mandamentos, o quarto mandamento é guardar o sábado, o dia do sábado, como nós fazemos
com bastante alegria, entusiasmo. Somos loucos para que chegue, loucos no sentido bom, para que chegue o sábado, porque é um dia de festa, é um dia de união entre Deus e o homem. Jesus se encontrava aonde nos dias de sábado? Lucas 4,16, veja aonde estava Jesus. E indo para Nazaré, onde foi criado, entrou no sábado na sinagoga, ou seja, igrejas, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Verso 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e a pregar e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus estava na igreja todos os sábados. Jesus estava na sinagoga, lendo antigas escrituras, porque o Novo Testamento ainda não estava pronto. E ele falava das coisas que ia acontecer no futuro próximo. Em João 5,39 ele mesmo diz: examinai as escrituras, pois nela encontrarás a tua salvação. E ela testifica quem sou eu. Jesus, o Filho de Deus, pede para que guardemos os seus mandamentos, guardemos a sua lei, como fonte de reconhecimento, de amor. Mas por que as igrejas não aceleram esse processo para que as pessoas possam entender que deve deixar o que de fato anda fazendo errado para ter um comportamento verdadeiro cristão, guardar os mandamentos de Deus, andar na retidão dos seus caminhos? Mas eu acho que nós lutamos por um só Deus. O Deus é um só, não é verdade? É o que nós escutamos. Mas eu posso caminhar em passos retos, andando errado? Como é que dois vão chegar no mesmo lugar se um se desvia do único caminho que levam ao objetivo final? Não tem como. Ou os dois vão nessa fonte aqui, nessa trilha, vai chegar ao seu objetivo, ou se separar, um vai chegar e o outro não. Então quem guarda os mandamentos de Deus agrada a Deus, recebe o amor de Deus. Deus olha para ele porque diz: ele é justo diante dos meus olhos, diante da minha lei. Meus irmãos, não podemos brincar com faz de conta que é assim. O homem diz assim, não é assim que o homem diz, é como diz o Senhor. E ponto final. Jesus Cristo diz que a lei vai servir de parâmetro de julgamento. Assim falai, assim procedei, como ai de ser julgado pela lei da liberdade. Se não salvo engano, é Tiago 2, de 10 versículo 10 a versículo 12, você vai encontrar isso aí. Aquele que peca um só ponto, torna-se culpado de todos. Então a lei dos mandamentos é para ser cumprida, e Jesus disse que ela não é pesada. É questão de escolha, é questão de você decidir em querer pregar, obedecer a lei dos 10 mandamentos, que te condiciona o verdadeiro amor de Deus. Você dá para parar um instante e você pegar uma borracha agora, ir lá na lei e começar a pagar aquilo que você não quer da lei, aquilo que te impede de fazer, por exemplo, o adultério. Eu adoro adulterar, vou apagar isso da lei, porque aí não se torna mais pecado. Palavra de Deus, irmãos. Salmo 89, 34. Ela nos adverte para que você não faça isso. Salmo 89, 34 diz assim: não violarei a minha aliança, nem modificarei.
Jesus: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram, ou seja, pronunciaram. Deus disse que não muda. Isaías 40, verso 8, fortalece mais ainda esse raciocínio, quando ele diz o seguinte: seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Irmãos, tem muitas passagens que eu gostaria de ler, mas o vídeo vai ficar muito longo. Mas se sua igreja não tem aplicado a lei de Deus, ela está sendo conivente com os seus erros, ela está sendo conivente com a violência que assola a sociedade, com a falta de amor entre irmãos dentro da própria igreja, porque ela diminuiu aí 8 mandamentos de Deus, direcionando a casos individuais. Ame a Deus e ame ao seu próximo, esquecendo que esses 2 dependem de todos os 10. Mas se ela não guarda os mandamentos, se ela se preocupa em lançar sobre você prosperidade, curas, o tópico dela é isso, para que sua igreja esteja cheia. Eu vou te deixar a última passagem, que está em 1 João capítulo 2, versos 4. Não sou eu que estou dizendo, está aqui na palavra de Deus. A Bíblia não é um produto da igreja adventista, não é um produto da pentecostal, não é um produto da igreja católica. É um produto de Deus para o homem. A Bíblia, a palavra de Deus, veio do céu, pelo Santo Espírito de Deus, pelo próprio Deus falando a Moisés. Ele diz o seguinte: é bom você sentar, porque você vai ouvir algo muito forte. É como se fosse um taque de beisebol na nossa cabeça. É como se Jesus estivesse assim: será que você tem que levar uma pancada para acordar? E às vezes, irmãos, às vezes é necessário a gente cair, passar por dificuldades, tribulações, temores, perdas, quedas, para entender que nós não somos nada além de pó e que necessitamos de Deus e de Jesus para alcançar uma vida maior e melhor. Eu convido você para abrir a primeira carta de João, capítulo 2, verso 4, que diz o seguinte: aquele que diz eu o conheço e não guarda os meus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Jesus diz aqui a João: João, esse povo que diz que me conhece, que me ama, se eles não guardam a lei, ele é mentiroso. E mentiroso aqui, irmãos, nós podemos ampliar para todos, todos sem exceção, líderes, igrejas, irmãos, amigos que não vivem da lei de Deus, não podem amar a Deus, não podem amar Jesus. Não existe amor sem obediência. Não existe salvação sem Cristo. Mas uma coisa eu te digo, irmãos, você está sendo enganado, você está sendo lesado, você está sendo possuído por uma força que faz acreditar num evangelho diferente. Não o evangelho de Deus, nem de Jesus, propriamente dito e abençoado. Sim, aquele que ama a Deus, aquele que ama Jesus, ele tem prazer em guardar a sua lei. Tem prazer em guardar o santo sábado do Senhor. Mas esse é outro assunto, é um tema sobre o sábado. Por que não tem o sábado? Por que guardam domingos? Mas nada foi mudado, tudo está escrito até o dia do fim. Até a nova Jerusalém, a nova cidade, a nova oportunidade de vida, estaremos junto ao Pai todos os sábados,
de joelhos. Isaías 66, versos 22 e 23. Quando ele diz de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, todos irão se prostrar diante de Deus. Estará de face a face com Deus, porque Deus diz que vai fazer uma nova morada e que ele será a própria luz do dia, não haverá mais trevas. Queridos, eu quero ler para você primeira carta de João, capítulo 3, versos 24. Veja a importância de estar sobre a lei de Deus. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O Espírito de Deus me convence à transformação. O Espírito de Deus me convence da verdade que ainda eu não conheço, e que é pela palavra de Deus, pelo ouvir o Evangelho, que vai crescer a minha fé, que vai ser estabelecida aqui a minha relação com Deus, que vai ser estabelecida aqui a fé que eu necessito para esperar esse Deus invisível aos meus olhos, esse Salvador invisível aos meus olhos, mas que tem me transformado através do Santo Espírito de Deus, que veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Um Cristo que vem para nos moldar a uma vida que agrada a Deus, não que agrada a homens. Atos 5:29, o apóstolo Pedro e os demais diz: mais vale obedecer a Deus do que os homens. E as pessoas estão tendo foco no homem, no lugar de Deus, na sua palavra. Numa doutrina fácil de seguir, fácil, um cristianismo suave, sem sacrifício, sem regras, sem princípios, que apenas diz assim: eu amo Deus, eu amo Jesus, mas não guarda seus mandamentos. Então Jesus diz: esse não me ama de fato e de verdade, e eu não posso me manifestar por eles. Porque Jesus dizia: aquele que guardar os mandamentos, este é o que me ama, será amado do meu Pai, e eu o amarei, e eu me manifestarei a eles. Romanos 10:17 diz o seguinte: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Irmãos, a fé vem pela palavra, pelo ouvir. Precisamos nos relacionar com Cristo Jesus todos os dias para entender o que realmente eu preciso fazer para ser resgatado deste verdadeiro Salvador